Enfim, talvez a primeira transmissão de um possível vlog, por que não? Não, cara. Se eu quiser fazer um vlog, qual o problema se eu fizer um vlog? Então tá, foda-se. Então, por que não fazer um vlog? Eu não sou nada carismático, eu não gosto muito de pessoas. Perfil perfeito pra um vlogger. Enfim. Tá gravando. Talvez horas, ainda esse ano a passeata vai subir. Rio, cadê a Preta Gil? Rio, cadê a Preta Gil? Fala tudo da Preta Gil. Rio, fala tudo da Preta Gil. Rio, fala tudo da Preta Gil. Rio, fala tudo da Preta Gil. Tem algo que tem coçado a minha cabeça enquanto um falso profeta, enquanto um artista, enquanto comunista. É a discussão sobre a instrumentalização da arte. Essa discussão ela é praticamente para mim enxugar gelo dentro da parte da esquerda. Porque dizer ou não se o ser humano pode ou não fantasiar com os absurdos ou com os clichês é ridículo. A gente pode dizer sim com facilidade que o humor ele deve não praticar preconceitos simplesmente porque preconceitos não são engraçados. A gente pode também dizer que o humor não pode servir quando ele faz diretamente campanha velada, muito mal velada, porque o humor tentando fazer campanha política é a desgraça. Mas todas essas coisas a gente só pode dizer se a gente de verdade entender que o humor é uma arte. E essa arte, como todas as outras, ela não pode ser instrumentalizada. Eu estive nessa passeata em 2010 chamada Humor Sem Censura, no qual a cabeça dessa passeata era ninguém mais, ninguém menos do que Danilo Gentili. Dali pra frente, a gente tentou enveredar uma discussão tão boba sobre o que é politicamente correto, politicamente incorreto, que ela não facilita e não viabiliza a criatividade brasileira por um fato. Nós somos mundialmente reconhecidos como um povo que ri, um povo que faz muita piada, tem muito humor, está sempre sorrindo. Sabendo que isso é uma característica nossa, vale mesmo a pena tolir isso? Vale mesmo a pena lascar o máximo possível para que isso seja uma ponta útil às esquerdas? Eu sou comunista e eu sou artista, e a minha arte ela não serve a nada. Ela existe. A prática da arte ela é a prática de summonar, de invocar algo do além, para que essas coisas tenham verossemelhança com a contemporaneidade ou não. E isso talvez vai ter verossemelhança ou não com a cultura de quem vê o que eu estou propondo. Isso é uma forma de explicar o que é a experiência estética. A arte não pode ser entendida separada das condições materiais e da estrutura econômica de uma sociedade. Ela critica a visão idealista que trata as ideias como autônomas. A arte não é neutra, mas ela reflete sim, em alguns casos, e contesta as ideologias dominantes. E a experiência estética tem que continuar sendo diversa. Quanto mais diversa, melhor. Quanto mais propor discussão, melhor. A gente vai levar a sério, de verdade, um cara periférico que viajou até o centro de Copacabana para fazer uma piada. A gente vai dizer que esse cara é de direita? Não faz o menor sentido. E não, eu não estou falando de mim, eu estou falando do Lil Vinicinho. É o povo brasileiro. Nós somos escravos da vontade de vocês. Sempre digo, ninguém tem o que nós temos. Eu venho aqui para dizer, enquanto artista e enquanto uma pessoa de esquerda, que a gente está caindo em um fosso dogmático da prática da crítica. Talvez a gente nunca parou para olhar de verdade para a forma que nós criticamos as coisas, mas principalmente de uma forma decolonial. Isso aqui é um ótimo exemplo do que eu estou tentando dizer. Isso é levar na brincadeira, só que levando para as nossas narrativas. Não importa a intenção do artista
e da sua obra. O que importa é como nós, ativamente conscientes sobre a luta de classe, vamos nos comportar. Como vamos levar na brincadeira. A gente não pode usar vocabulário, penetrar, atravessar, buraco, rosca. Eu acredito que essa habilidade de conversão é fundamental para não demonstrar desespero, para não demonstrar fraqueza ao inimigo que se alimenta do bullying, ao inimigo que se alimenta de nós tentando levar a sério uma piada. Não é a piada que mata, é a nossa falta de reação a ela, a nossa conversão simples ao medo da piada. Eu acredito até que nos mais novos, esse formato e essa atitude de repensar a piada, de levar na brincadeira, ela demonstra um tipo de segurança que tem sido cooptado pelos movimentos liberais que tentam reformular o que foi o estoicismo, por exemplo. Usar simplesmente a figura do moai e do cálice de vinho para mostrar garbo e elegância ao homem que é frio e calculista como Sasuke. Quando a gente leva a sério, a gente também transforma esse cinismo em algo real. A gente tem que pelo menos trabalhar a nossa parte, que é tentar converter as narrativas, pautar as piadas, pautar o humor e rir do que nós achamos engraçado, da forma que nós achamos engraçado e da forma que nós achamos controverso, mas sim com as nossas narrativas. Você pode dizer que a piada é de mau tom, você pode dizer que as piadas do Lil Vinicinho às vezes passam do limite e acabam vazando pra lá e pra cá, mas de fato, tanto faz. A gente tem que tirar da gente essa cultura vil e nojenta que a gente tem do roast estadunidense. A gente tem que se limpar disso e entender que meu gosto contra o seu gosto não interessa. Achei engraçado, não achei engraçado, não interessa. Vai ter gente que vai achar. A gente vai ser o chato da festa? Não é esse o nosso grande problema enquanto esquerda? Sempre foi o nosso grande problema. Até mesmo numa discussão entre Rio de Janeiro, eu consigo dizer, e é uma tecla que eu bato muito, o humor das periferias do Rio de Janeiro é um humor muito mais escrachado do que o humor da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu via isso no Brochada Sinistra, eu via isso no Porta dos Fundos. Existe uma elite acadêmica, financeira, tanto faz, que ela vai querer dizer o que é engraçado ou não, o que é bom ou não. E isso não serve, é isso que afasta de verdade o povo periférico e grandioso que está nas nossas periferias e que faz arte. A experiência estética, ela é fundamental para que as pessoas comecem a se libertar, porque elas começam a entender os padrões do que elas estão vendo. Elas começam a ver que os padrões não se encaixam e começam a ver que essas estruturas são muito mais fissuradas em vontades políticas do que, na verdade, maquinações do que é a realidade. E nós, comunistas, estamos praticando a realidade. Não estamos simplesmente praticando um exercício constantemente interpretativo. Não, na base estamos interpretando a realidade. Algumas coisas servem, outras não. O humor se torna sempre uma ferramenta muito útil na contemporaneidade. No mundo todo, a gente tem líderes, por exemplo, o Zelensky, que foi eleito sendo um comediante. Por que a direita ri e por que a gente tem medo? Por que a gente tem tanto medo do riso? Em toda a cultura do mundo, aparece sempre um sujeito bem no final de todos os ciclos. E esse sujeito, ele é o bufão, o palhaço, o humorista, o piadista, o gaiato, o zombeteiro, o zoador, o que gasta. Uma coisa que eu sempre noto na história é que em todos os ciclos existe a piada, a comédia, o humor. E os humoristas, eles são como um fungo que vão ali, digerir basicamente as coisas e tentar regurgitar aquilo para que aquilo seja moldado numa nova matéria. Nós, em vez de criticar um humorista, não deveríamos estar aprendendo a como moldar essas matérias regurgitadas ao nosso favor? O que fazer com a piada? O que fazer com a piada que para nós era vista como antipolítica? E a gente faz um vídeo gigante sobre como criticar o comediante, ou a gente tenta passar lei sobre o que é humor ou não.
Esse tipo de trabalho ele é exaustivo porque a humanidade não concorda. A humanidade simplesmente não concorda com o que é humor. A humanidade não concorda com o que tem graça ou não. Sabe por quê? Porque o humor também é arte. O humor depende de uma experiência estética, e uma experiência estética diversa. Esses entendimentos de como as coisas acontecem não vão moldar a política do país. O que molda a política do país é a forma que a gente encara uma piada. A gente sempre faz isso de forma errada. Eu tive lá no início. Sabe o que eu era? Eu era um garoto periférico também, de São João de Meriti. E lá, o que eu via eram pessoas tentando fazer algo muito comum. Parar com a censura. Não é tão básico e fácil pensar parar com a censura? É algo tão tranquilo de você pensar, é algo tão gostoso de você pensar, vou ali lutar pela liberdade. É nesse tipo de alçapão que pessoas tipo o Monark vão cair. Mas é nesse tipo de alçapão que pessoas como nós acabamos empurrando pessoas como o Lil Vinicinho. Eu não estou aqui para defender o Monark ou mesmo defender o Lil Vinicinho, não. O que eu quero defender é o trabalho do artista. Eu sou um artista. Eu não faço esses tipos de quadros aqui abstratos, pensando em como que uma elite faz X ou como que o pobre faz Y. Não, eu tenho experiências estéticas que eu gosto de replicá-las e boto elas nas minhas técnicas. Tem coisas que me agradam os olhos e eu deito elas para trazerem significados às coisas que eu estou tentando dizer. É isso que é arte. É isso que é tentar trabalhar a arte, pelo menos. Quando a gente começa a dizer o que é se aproximar demais de uma toxicidade da arte, a gente está tentando botar um limite que não deveria existir. É compreensível para nós, simplesmente enquanto sociedade, que preconceitos não são engraçados. É compreensível para nós que humilhações não são engraçadas. Mas também tem que ser compreensível para nós que o humor da vergonha, o humor da divergência, o humor do absurdo, o humor do contraditório são arte. Se a gente não entender isso e a gente continuar simplesmente pondo essas coisas dentro de enlatados, como os estadunidenses fazem, o que a gente faz é perder grande parte da população que ri, sabe de quê? De Zorra Total, ria de Cacete Planeta, hoje ri, sei lá, do Felca, do Defante ou do Lil Vinicinho. A arte ela não tem que cumprir uma função direta. E quando nós tentamos fazer isso, a gente se torna hipócrita, profundamente hipócrita. Para mim, não tem ironia maior do que criar livros e conhecimento e teorias e experiências políticas, experiências ancestrais, experiências individuais e coletivas para tentar alinhar, conforme manda o argumento, um animal. Nós. A gente está tentando fazer algo material. E esse material ele está em uma divisão de observação diferente do que o estado de arte demanda. Porque se a gente começa a dizer, por exemplo, que distopias, elas de tão abertas, elas servem para o fascismo, o que a gente acaba fazendo é dando coro para um MBL que critica, por exemplo, os macaquinhos. Lá, vocês lembram disso? Do macaquinho lá, o pessoal botando um dedinho no cu do outro? Lembra do MBL, o estardalhaço que eles fizeram? Então, eles só estão esperando que a gente vá pelos mesmos lugares. As experiências estéticas e a arte, elas não servem à política se não forem trabalhadas pelas políticas. A política que a direita encontra é simplesmente baixar o senso crítico, jogar o absurdo no máximo e vamos que vamos. Agora a gente, enquanto esquerda, a gente tenta fazer o quê? Ah, mas isso aqui você falou errado, isso aqui tá certo, que não sei o quê. Foda-se. Nós somos um povo muito diverso. Nós viemos de lugares muito diferentes. O que a gente tem que encontrar na arte é sincronia. O que a gente tem que encontrar é uma forma de falar por dentro. E não simplesmente jogar regras e mais regras do que tem que ser, o que não tem que não ser. Não. Você pode não gostar. Se você fica simplesmente jogando seu não gosto contra o gosto, você está simplesmente fazendo a cultura estadunidense de roast, uma cultura colonial. Como que nós, sabendo do Brasil sendo tão diverso no tipo de humor, na quantidade de humor
na quantidade de humor negro. Essa também é pra quem é preconceituoso e diz que branco não pode tocar samba. Como que a gente vai partir daqui sabendo que tantas pessoas entendem e gostam de coisas diferentes para se entreter? Como que a gente vai dizer que a partir disso a gente tem que criar todas as métricas do que a gente vê enquanto sociedade politicamente? Isso não é possível. Isso sim é a ideia de polícia do pensamento, infelizmente. E é triste ver a gente caindo nisso. É triste ver alguns de nós dizendo isso de uma forma achando que isso não é nada. Sabe? Eu vou num podcast falar sobre cinema e eu não me preocupo sobre o que eu vou falar sobre entendimento da estética, sobre como digerir as coisas. A gente tem que abrir um pouco o leque. Enquanto esquerda, a gente tem que abrir um pouco o leque para as piadas, sabe? E as piadas não vão estar dentro dos partidos ou dentro das nossas políticas públicas, etc. Não, muito pelo contrário. As piadas têm que residir dentro das experiências estéticas, experiências artísticas. E elas são externas à materialidade. Elas não servem à materialidade. Sempre vai ser tentar selar um cavalo invisível, dizer para um humorista qual tipo de piada que ele tem que fazer e qual tipo que serve. O humor não deve ser levado a sério. Ele não deve ser levado a sério simplesmente porque ele é arte. A arte não tem que ser levada a sério. Digamos que sério, aqui no que eu falo, é sobre o que é material. O que eu estou tentando falar aqui com sério é sobre política. A arte, ela serve à política dependendo da interpretação das pessoas. Então, dizer que uma distopia ou que uma piada ela é um problema para o seu campo político é dizer que uma grande parte das pessoas que riram dessa piada ou se maravilharam com essa obra estão erradas em ter tido esse prazer. Dizer que essas pessoas estão erradas em ter sentido uma proximidade, empatia para com as obras que elas consomem. E a gente está falando de um país que ri. Um país que é conhecido mundialmente por ser um país que ri, um país que faz piada, o brasileiro está sempre sorrindo, é o que mais se escuta. A gente vai mesmo deixar o nosso humor ser cooptado sempre pela direita, que simplesmente não tem senso crítico? Não. O que a gente pode fazer é trabalhar as piadas, trabalhar depois com o nosso olhar, imputar o nosso olhar de esquerda nelas, mas sem criticar o humorista. O humorista, ele vai continuar fazendo piada. A gente não tá entendendo isso ainda, tá alguma coisa que tá difícil pra gente, mas tipo, tem um dos presidentes em guerra no mundo, é um presidente que é literalmente um humorista. No nosso país nós somos constantemente ameaçados por palhaços tentando entrar na política. E não obstante, lá nos Estados Unidos, um midiático se elegeu. Quando que a gente, enquanto esquerda, vai perceber que a piada chama o povo? Por mais controversa que ela seja. Como que a gente abraça essa piada, inclusive com uma forma de crítica para nós mesmos? Por que a gente só tem que ficar na defesa e não se abrir, já que a gente trabalha o materialismo? A gente trabalha a materialidade, então na materialidade nós estamos abertos à crítica. E as piadas vêm para fazer isso. Elas podem ser, às vezes, bem agressivas, mas se você não ri da piada, provavelmente você vai continuar sendo o motivo dela, você vai continuar sendo a chacota. O troll, o bufão, o bully, o humorista, o bobo da corte, o palhaço, etc. Todos esses aparecem no fim das trajetórias políticas, das seriedades, para fazer uma piada tosca, para quebrar aquele clima pesado sobre a discussão. É isso que a arte do humor tenta se propor, é isso que a arte tenta se propor, é isso que as distopias tentam se propor. Tentar afunilar isso é simplesmente deixar o seu lado acadêmico, de elite, o seu lado de uma certeza, o seu lado dogmático, o seu lado sagrado, tentar dominar uma arte. Isso é um trabalho impossível para um materialista. Impossível tentar controlar o pensar humano sobre a criatividade de uma distopia. George Orwell só é jogado para a direita porque a gente deixa. Porque a gente não discute a forma, porque a gente não discute a narrativa daquilo. A gente não discute de verdade como que aquele livro foi posto. Eu fico pensando se um dia, de verdade, a gente vai entender que a gente não precisa só fazer humor
político para ter ativismo dentro dos nossos lados. Não. O humor ácido também tem que ser desenvolvido da nossa parte. É muito bizarro ter visto algumas vozes muito importantes falando que o Brochada Sinistra é o programa mais antifascista do Brasil. Isso mais para mim diz que isso é um problema, porque quer dizer que a gente não tem nada tranquilo dos nossos lados. Eu assisto vários humoristas aqui na internet de vários lugares. Eu vou de lá do Petri até o Santinelli. E tudo que eu vejo, na verdade, é que eles conseguem conversar entre si, geralmente. Quem não consegue conversar entre eles são pessoas que querem só falar de política como se fosse simplesmente fácil instrumentalizar a criatividade humana. E a única coisa que a gente consegue é cercear os artistas do nosso lado de fazer humor e de fazer arte. Não tem que ter teto. O que a gente pode separar abertamente é preconceito, humilhação, desumanização, mas isso são coisas concretas ao nosso campo. Subjetivizar se é possível ler George Orwell como fascista ou Hunger Games como anarquista, isso depende de quem vê. Depende de quem vê. Eu sou um ex-religioso e eu costumo falar como piada que o que me libertou da religião foi Jesus. Foi literalmente ver um cara lá, simplesmente totalmente anti-establishment naquele momento, né? Porque eles tinham sido dominados, no caso, e o cara tentando acabar com aquilo de uma forma pacífica e tal. Eu pensei, porra, esse cara vai contra tudo que eu li na porra da Bíblia até agora. Ou seja, a própria obra me libertou. Por quê? Porque eu tive um criticismo desenvolvido pela sociedade ao meu redor para consumir aquilo de uma forma aberta. Se a gente pudesse afirmar que endurecer uma linha é benéfico para uma política, como que explica o fato de eu ter parado de ser religioso simplesmente por ter lido a Bíblia? Eu era super evangélico, eu li a Bíblia. Li tanto que eu vi em Jesus uma figura libertadora à época. Aquela figura me libertou do meu próprio cativo. E sabe por que me libertou? Porque eu tinha conhecimento histórico rondando ao meu redor. Porque eu tinha conhecimento de outras questões sendo abertas para mim ao meu redor. Eu era neto de militar e filho de evangélico. Eu ia para a igreja desde quando eu era criança. Eu li a Bíblia 2 vezes inteira. Sabe o que me libertou desse cativeiro? Porque eu me sentia convidado para o debate. A gente não percebe quando a gente constrange um artista, a gente constrange um mar de pessoas que concordam e riram daquela piada. E, na verdade, nem se concordaram, mas simplesmente riram daquela piada, acharam aquele absurdo interessante. A gente vai sempre jogar essas pessoas para a marginalidade, porque eu poderia ter sido uma dessas pessoas. Aí, na moralzinho, cogita, pelo menos cogita a possibilidade. Deixar um like, deixar um comentário, se inscrever, pra ajudar. Prometo não ser filha da puta quando eu ficar rico. Até porque eu não vou ficar.